Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma falha chamada SQL Injection, que ela é uma das falhas, se você pensar no hacking em geral, em falhas que existem em sites, é uma das falhas que é mais encontrada nas aplicações. E eu trouxe o Pedro Nogueira para falar um pouco sobre essa falha, que ela é uma falha que ela é uma das mais encontradas e também ela tem um impacto muito alto. E o SQL Injection, para quem não sabe, ele é uma falha que existe em banco de dados de sites, então, por exemplo, em banco de dados de login de usuários, de produtos, pode existir um SQL Injection. E essa falha permite um hacker que explorar ela poder ter acesso a todos esses bancos de dados e poder hackear literalmente todos os dados que existem no site, que estão guardados lá. Então eu vou passar aqui pro Pedro Nogueira para ele falar um pouco sobre essa falha e mostrar para vocês um pouco sobre ela. A gente está aí para falar um pouquinho sobre SQL Injection. Vamos falar um pouco sobre SQL Injection manual e também a gente vai fazer a parte automática, que é com SQL Map, que é o que todo mundo sabe usar, né? Já vem praticamente injetado no sangue do Hunter aí e do hacker, para a gente poder entender como é que funciona antes mesmo de poder usar o SQL Map. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é um sitezinho da Kunetix. Tá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse site aí, a gente pode pesquisar ali na internet como teste PHP VuniWeb, tá? Então, se eu colocar aqui no Google, teste PHP VuniWeb. É esse aqui, ó, que é da própria Kunetix. Para quem não conhece a Kunetix é uma fabricante de software aí pra gente fazer parte de penetration testing, de bug bounty, tá? A gente vai utilizar esse cara aqui, primeiro porque ele é free, segundo porque é um cara cheio de falhas de vulnerabilidades em PHP, inclusive tem vulnerabilidade de SQL Injection, que é o que a gente vai explorar aqui hoje, mas ele tem umas diretrizes muito legais para a gente entender como é que funciona o SQL Injection na prática, tá? Do jeito manual. Pedro, por que tu vai ensinar isso se usar o SQL Map é tão mais fácil? Eu já tive casos de rodar um SQL Map no site e não pegar. Só que eu estava convicto que aquele site ali tinha alguma coisa de SQL Injection, até porque era um parâmetro bem óbvio que estava na cara ali, o ID pulando ali na URL na minha cara. Só que aí eu fui para pesquisa e tal, e eu vi que a página tinha uma tratativa de ADD list, né, no PHP. O ADD list é quando a gente coloca as barras, né, no código que está sendo imputado. Fiz uma gambiarrazinha ali e tal, consegui tirar aquele list dali, e assim eu consegui printar um erro da SQL na tela. Quando eu fiz isso, já automaticamente peguei aquela URL, joguei na SQL Map e deixei ele fazer o trabalho dele. Depois que eu consegui forçar aquele erro ali, o SQL Map foi muito mais tranquilo para poder conseguir achar o que eu precisava, entrar no banco, achar todas as tabelas que precisavam, então efetivar o problema de SQL Injection naquela página ali. Tá? A gente está falando de SQL Injection aqui, ele entra dentro do ASP Top 10, não sei se vocês conhecem. O ASP é meio que um órgão não governamental que define algumas coisas. Por exemplo, eles têm um top 10 de vulnerabilidades, se eu não me engano, eles fazem de 4 em 4 anos, e sempre está lá no top 3 as vulnerabilidades de injeção de código, tá? Pode ser uma injeção de código de HTML, SQL, tanto faz, beleza? Mas SQL Injection é uma das que a gente pega muita coisa. Até programadores experientes já conhecem a falha, mesmo não sendo bounty, mesmo não sendo hackers também, mas eles acabam implementando aquilo ali de um jeito errado e acabam entregando pra gente aquele SQL Injection ali, beleza? Então a gente vai entender aqui como é que funciona as diretrizes da SQL Injection para depois a gente partir para o jeito automático e eu te ensinar algumas coisinhas legais ali da SQL Map para a gente não ficar naquele SQL Map all ali o tempo inteiro, beleza? Já estamos na página aqui. Primeiro carinha que a gente vai acessar esse Browse Artists aqui, tá? Quando eu clico nesse Artists, ele me leva para essa página artist.php, certo? Aqui dentro dessa página, quando eu clico em algum artista, ele joga aqui na URL para mim, ó, artista igual a 1. Alguma coisa estranha aqui, né? Beleza. Quando eu cliquei no outro artista, que é o Blade 3 aqui, artista 2. Será que se eu colocar um 3 aqui, ele vai para o artista 3? Foi. Então isso quer dizer que a gente está conseguindo injetar o código ali. Só que até então a gente não conseguiu manipular além da ordem natural das coisas. A gente está fazendo com que
ele traga pra gente simplesmente o que ele foi feito para trazer, que são os artistas. Show? Só que quando a gente força ele a dar um erro aqui, pode ser que ele dê alguma coisa diferente pra gente. Olha só que beleza. Deu o erro aqui pra gente. Show? Por que ele deu esse erro? Vamos puxar um notepad aqui rapidão, só para vocês entenderem. O SQL Injection ele funciona da seguinte forma. Ali, ele está selecionando, né? Tá dando um select. Vamos só voltar aqui. No artista e nesses parâmetros aqui. Vamos só dizer que ele está pegando o nome do artista, né? Então, vamos lá. Select o quê? Name from. De onde? De onde ele vai selecionar isso? Ele vai selecionar na minha tabela de artistas, tá? Suponhamos que esteja assim, beleza? Então, select name from artistas. Então, ele vai pegar o nome da tabela artistas. Quando, ou enquanto, o ID, né, desse artista for igual a 1, beleza? Só que aqui não é 1 simples, 1 puro. Ele está dentro de aspas simples, beleza? Acho eu que está dentro de aspas simples. Eu forcei ele a dar um erro. Poderia dar um erro de aspas duplas, por exemplo, quando eu colocasse aspas duplas lá. Então, beleza. Quando eu coloco aquela aspas lá, é meio que se eu estivesse imputando esse 1 aqui, só que eu estivesse colocando 2 aspas. Então, aqui ele vai dar um erro de sintaxe, né? Porque ele está usando uma aspas aqui que não precisa dela aqui no final, beleza? Então, show de bola. Então, a gente já entendeu isso, como é que a gente forçou o erro, e agora a gente já pode começar a explorar esse cara. Coloquei aspas aqui, ele deu aquela bugada normal dele. Para a gente conseguir coletar mais informações desse cara, a gente tem que descobrir o nome de banco de dados, quais são as tabelas que estão rodando ali, quais são as colunas, e aí, sim, pegar as informações que a gente quer, que no final aqui é pegar o usuário e senha desse site aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um order by aqui. Pedro, por que o order by? Primeiro que eu preciso entender quantas linhas tem nessa tabela aqui que eu tô, beleza? Eu já sei que são 3. Por que eu coloco que são 3? Porque tem 3 artistas, show? Então eu acho que tem 3 linhas lá, beleza? Então se a gente colocar aqui, order by, ordene por, né? A gente vai colocar ordene por 1, né? Ordene pela primeira linha, show? Ele não mudou nada. Ordene por 2, não mudou nada também. Ordene por 3, também não mudou nada. Só que aí quando eu colocar o 4 aqui, ele já deu um erro para mim. Por quê? Porque eu não tenho o ID 4, não tenho a linha 4. Então ele não vai conseguir ordenar. Então a gente já sabe, já tem em mente, que a gente só tem 3 linhas naquela tabela ali, beleza? Agora a gente vai usar esses 3 aí e vamos jogar aqui na tela. Vamos usar um UniSelect, na verdade, para jogar aqui na tela e ver quais parâmetros printam aqui na tela para a gente. Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar o 3 aqui, tá? Vamos colocar Union Select 1, 2 e 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o 3, certo? Só que ele vai unir essa seleção e selecionar 1, 2 e 3. Beleza? Quando eu fizer isso daqui, ele vai dar um erro. Normal, eu já esperava que ele desse esse erro aqui, porque ele está dando um erro de conexão refused. Então isso daqui pode ser alguma tratativa que o cara fez no banco. Só que tem algumas bases que se eu colocar um menos na frente, ele passa. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Eu estou selecionando menos 3, beleza? Então selecionando 1, 2 e 3. Então o 2 eu já sei que entra a variável aqui no artista e o 3 entra aqui como se fosse o comentário do artista, beleza? Se eu colocar 1,4 aqui, eu acho que não vai funcionar, eu ainda não testei. Beleza, não vai funcionar, sabia que ia dar erro. Show de bola, então a gente já sabe onde a gente vai printar esses resultados nossos.